Olá, pessoas! Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas ao canal Aline Linhares e ao nosso espaço Divulga Med. Os melhores da área de saúde estão aqui, você pode encontrá-los num clique. Isso mesmo, venha junto com a gente, aproveita, deixa o seu like, deixa também o seu comentário aqui no nosso canal com a sua sugestão de pauta para que a gente possa trazer o profissional específico e especializado para falar sobre a pauta, né? Esse assunto que você quer tanto saber mais detalhes. E hoje a gente vai falar sobre envelhecer. Como é que está sendo o processo de envelhecimento das pessoas? O que é que a gente pode fazer para que esse processo seja mais qualitativo e mais leve? A gente convidou o médico Luiz Felipe Mamed para falar sobre esse assunto aqui junto com a gente. Vem! De volta ao nosso Divulga Med aqui no canal Aline Linhares e agora a gente vai falar sobre envelhecer e vamos falar também sobre outros pontos que vão direto ao processo de envelhecimento com o Dr. Luiz Felipe Mamed, ele que é clínico geral, tem pós-graduação em nutrologia e também em endocrinologia. E a gente já começa, doutor Luiz Felipe, falando a respeito desse processo de envelhecimento. É um processo que a gente estava até conversando em off, que quem não morrer jovem vai passar pelo processo de envelhecimento, queira ou não. Mas é melhor passar de uma maneira mais leve, mais suave. E como isso é possível? Boa tarde, Aline. Tudo bem? Bom, como você falou, envelhecer é um processo natural, é um processo fisiológico, né? E o mais importante hoje, o que a gente precisa é saber como envelhecer. Porque quando as pessoas hoje procuram atendimento para tratar ainda pontualmente as doenças que elas vêm apresentando. Então é uma diabetes, é uma hipertensão, é a obesidade. A obesidade hoje é considerado uma doença crônica, né, que vai requerer tratamento crônico. Isso tudo vai levar a um processo inflamatório do nosso organismo, né? E esse processo inflamatório ele pode ser modificado. Porque enquanto a gente pensa muito na parte genética, então todo mundo que hoje procura um atendimento, ele vem falar porque meu pai era ou minha mãe era, hoje nós sabemos que isso influencia muito menos do que há um tempo atrás nós acreditávamos. O meio ambiente, o ambiente que nós vivemos, as nossas escolhas estão muito mais relacionadas a esse processo de envelhecimento e aí as escolhas vão fazer a diferença. Um processo de envelhecimento saudável, né, que hoje vem um termo novo, um termo que está sendo usado recentemente, que é a geresia, e o termo que é a senectude, que é o envelhecer patológico, né? A gente, além de envelhecer cheio de patologias, ainda trazer o envelhecimento como uma doença, né? Até um tempo atrás assusta, né, o CID classificar o envelhecimento, o idoso como uma doença, né? Eu acho meio absurdo, né, porque nós todos vamos chegar a cidade, né? Pelo menos pretendemos, né? Pois é, e o Brasil já é um país bem mais velho do que alguns anos atrás, porque justamente tem os novos especialistas, como o Dr. Luiz Felipe já pode ser considerado um novo tipo de especialista nessa área. E como é que as pessoas devem proceder, doutor Luiz, em relação a esse processo de envelhecimento? Porque, como o senhor bem falou, muitas vezes a gente vai ao médico para tratar e não para prevenir. Como é que as pessoas devem proceder nisso? Isso. Acho que a primeira coisa, a gente precisa aprender que existe um diagnóstico que pouca gente dá valor, que é o normal, né? Então, eu não preciso estar doente para procurar uma maneira de eu saber como eu vou envelhecer, né? Então, aí vou voltar um pouquinho na questão da genética. Se eu sei que meu pai é hipertenso e eu vivo nesse ambiente onde eu tenho uma alimentação desregrada, uma falta de atividade física, eu posso começar a mudar, eu posso começar a me policiar quanto a isso, fazer uma atividade física, equilibrar a minha dieta, né? E fazer as coisas preventivamente, fazer os exames, que é aquilo que a gente pode identificar, que a gente pode prevenir e até já intervir num primeiro momento. Hoje é muito comum se falar no pré-diabetes, né? Pré-diabetes é uma coisa que hoje é diferente da pré-hipertensão, ele traz sinais clínicos, ele traz coisas que vão chamar a atenção e esses sinais vão fazer a gente tomar atitudes
E isso não precisa ser uma pessoa já velha, uma pessoa numa idade mais jovem. Crianças hoje já apresentam sinais de pré-diabetes, né? A obesidade, a acantose, isso tudo são sinais que precisam ser chamados de atenção numa idade de adolescentes. É como se poderia até se dizer antigamente que está envelhecendo mais rápido, né? Com certeza. Mas também existe também um outro lado, nós hoje vivemos muito mais. É verdade. Né? Verdade. As doenças também, elas vêm aparecendo, cada dia surgem doenças novas pela nossa própria longevidade. Né? Se a gente parar para pensar que no começo do século XX, as pessoas morriam com 30, 40 anos, né? Quando a gente olha, eu não me considero tão velho assim, né? Mas eu olhava para minha avó, eu achava minha avó tão velha, né? E de repente cai a nossa fichinha que minha avó, quando eu achava ela tão velha, ela não tinha nem 50 anos, né? Ela estava chegando próximo 50 anos e já tinha aquelas... me passava uma sensação de uma pessoa muito idosa, né? Uma pessoa velhinha. Todo mundo pensa na avó muito velhinha. E hoje não. A gente vê aí bisavós com 40, 50 anos de idade, Verdade. né? Então a gente vive muito mais também. E a vida começa muito mais cedo também. Pois é, e essa qualidade de vida que aí perpassa por coisas realmente antigas, mais velhas, que é esse bom trato com a sua alimentação, a atividade física, que nunca deixou de ser uma recorrente na indicação médica. Como é que esses fatores antigos, né, esses processos antigos, eles fazem a diferença nessa medicina nova? Né, nessa medicina que traz aí essa possibilidade de longevidade, essa coisa mais, né, de viver mais tempo, mas viver bem, envelhecer bem. Eu acho que a medicina nova, ela traz mais conhecimento, mas a gente começa a rever coisas que foram utilizadas lá atrás e que um dia foram abandonadas, né? É engraçado, por exemplo, o café, que ele foi uma super bebida, de repente ele vira um grande vilão. Aí chega uma época, olha, não, vamos dar café para as crianças para aumentar a capacidade dessas crianças raciocinarem. Então, cada hora a gente vai reinventando as coisas, né? Década de 70, 80, vieram as banhas vegetais, a margarina, né? E hoje é tão... Nossa! A margarina hoje é tão mal falada e volta a banha de porco, né? A banha de porco que era nossa, e agora? Mas banha de porco... Então, a gente precisa também começar a rever as coisas, os nossos preconceitos também, Sim. Que a gente vai ver que existem muito mais coisas muito mais saudáveis, né? Mas a atividade física, ela nunca deixou de ser uma coisa... Para todas as idades. Para todas as idades. A Casa Decor Mossoró está aqui na Divulgamed, mas pode também estar na sua casa, no seu consultório. Entre em contato com a Casa Decor Mossoró pelo @Casa Decor Mossoró no Instagram. Você vai ter lindas opções para colocar naquele lugar especial que você tanto quer montar. Veja aqui no nosso cenário, veja também no seu consultório ou na sua casa. Casa Decor Mossoró. Dr. Luiz Felipe Mamed falando sobre o processo de envelhecer bem, né? O que é que a gente pode fazer, como a gente pode fazer. E tem uma máxima, Dr. Luiz, que as pessoas dizem assim, não, eu não vou ao médico porque eu não estou doente, e se eu for, eu vou encontrar alguma doença, né? Como é que a gente pode quebrar esse tipo de frase, né? De preconceito, ou até mesmo de frase formada, porque a gente sabe que cuidar da saúde vai muito além do que tratar uma doença ou tratar, enfim, essas coisas que a gente acha que talvez nunca vai acontecer com a gente, mesmo que a nossa mãe tenha tido, nosso pai ou algum parente próximo. O diagnóstico normal, ele assusta até o paciente, né? Quando você fala com o paciente que ele vem com os exames prontos, ou vem já encaminhado, ou vem orientado para te procurar, e você fala, olha, você está normal, ele fala assim, não, não é possível, está acontecendo alguma coisa, né? Então, a gente precisa entender que existe esse diagnóstico normal. E partindo do diagnóstico normal, a gente vai mesmo para uma prevenção, né? É muito mais interessante nós descobrirmos alguma coisa que nós podemos mudar, seja simplesmente com um hábito alimentar, um hábito de uma atividade física, ou às vezes a gente precisa descobrir até mesmo uma patologia maligna, que só uma manchinha na pele pode mudar a sua vida. É verdade. Né? E às vezes a gente deixa disso, a gente precisa começar a encarar
O médico que ele está ali, ele não é um médico todo dia do pronto-socorro, que ele está ali para resolver pontualmente o seu problema. Né? Eu tenho dor, eu vou ao médico para resolver a minha dor. Mas eu preciso, estou normal, mas eu queria saber se eu tenho alguma coisa, né? Queria ver como estão minhas taxas, se dá uma olhadinha, ou tem uma história, né? Traz uma história. Eu falo isso, eu acho que para 100% dos meus pacientes, que eu tenho uma coisa muito particular minha, eu gostaria que isso fosse compartilhado pelos meus colegas, que eu faço questão de ouvir meu paciente, né? Porque uma doença, ela tem uma história, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. E isso faz toda a diferença, até mesmo para solicitar exames. Então não é só eu pegar um exame, pedir um monte de exame, eu falo para meus pacientes, abaixar a cabeça, fazer receita, solicitar exame, é fácil. Olhar o exame e falar que está dentro da minha taxa de normalidade é fácil. Mas aquilo é apenas uma foto sua. Aquilo é só um momento que você teve ali naquele laboratório, naquele serviço de imagem. Ele não reflete a sua história, ele não reflete o exame físico, o tocar, e nem o que você fala para mim. Né? Que às vezes atrás, eu gosto muito de usar o exemplo da psiquiatria, né? Que eu acho que o ouvido do psiquiatra é uma coisa diferente. Porque é o mesmo paciente que ele fala para você, olha, até um dia, ele fala isso para o psiquiatra vai entender de maneira muito diferente. Ele está se despedindo. E às vezes a gente não está preparado para isso. Então você conversar com o médico, às vezes você acha que não tem nada. Mas ele pode até acabar com a sua vontade de não querer ir no médico exatamente por isso. Porque eu achei alguma coisa que eu não queria. Mas a sua história, ela me faz muita diferença. Então eu acho que isso, sentar e conversar, ainda a medicina está ficando cada vez mais mecânica e ainda a gente precisa ouvir os pacientes, mesmo que seja 5 minutos. Muito forte, né? Isso, essa questão do atendimento médico, né? Da conversação com aquele profissional que a gente muitas vezes coloca até toda a esperança nele ali, para que ele faça realmente diferença na nossa vida e na nossa saúde. O senhor tem recebido mais pacientes idosos, adultos, jovens, como é que tem sido a faixa etária? O meu público, geralmente, é um adulto entrando. Tenho alguns adultos jovens, mas não é, porque como eu faço muita parte de diabetes, tireoide, eu já recebo uns pacientes já ali nas faixas dos 40, um pouquinho mais, né? Aquele paciente que também hoje está procurando melhorar a qualidade de vida, porque ele já está meio obeso, está no sobrepeso, ele está ficando preocupado. Então, é o adulto para idoso hoje. Eu atendo de tudo a partir de 7 anos de idade, mas é o público hoje que mais... O pré-idoso. Não exatamente. Não. Aquele adulto mais que já vai envelhecer, assim. Também. Porque hoje também está tão misturado, né? Hoje as pessoas dizem assim, os 40 são os novos 30, Isso. Né? Os novos 50 são os novos 40, os 50 são os novos 40. Então, assim, às vezes fica até confuso para a gente também, como leiga, no caso eu como leiga, entender essa questão dessa divisão de faixa etária que vocês, profissionais, colocam. Tem até o super idoso, né? Que eu olha aí, anos, super idoso. Eu acho que eu gosto ainda do mais tradicional, do adulto, do idoso, do jovem, adulto, idoso. Quem é o super idoso? Acima de 80 anos seria o super idoso. Né? Pelo menos hoje ele já tem até, no nosso país, ele tem uma prioridade acima daquele acima de 65. Eu acho meio confuso, mas... por isso que eu estou perguntando, para, né, deixar esclarecido aqui para a gente também entender, porque é um processo que eu acho que está se reconstruindo, nessa questão do envelhecer. Porque, como eu estava conversando com o senhor, é xingamento. No Brasil, você chamar uma pessoa idosa de velho ou de velha é um xingamento. E isso atrapalha muito a convivência, inclusive em casa. Nessa questão de você ter o idoso ali presente, é como se ele não pudesse fazer mais nada. Eu acho que esse é um problema nosso, infelizmente. Né? Quando você vê fora do país, é engraçado você chegar, por exemplo, você viaja para os Estados Unidos e ver a pessoa que está dirigindo o trenzinho da Disney, ele tem 70 anos. Né? A pessoa que está ali do lado de fora te colocando na fila tem 75 anos. Eles continuam inseridos na sociedade. Sim. Né? Então eu acho que isso é muito ruim. Parece que no Brasil a gente fala tanto em aposentadoria, eu vou pegar meu aposento e tal, conta os dados para parar de fazer alguma coisa.
E eu acho que isso é um processo de envelhecimento muito pior. Né? Verdade. Aquela história que antigamente eu ouvia, o trabalho enobrece, né? O que você vai fazer depois do trabalho? Eu acho muito chato, a gente vai se aposentar, eu costumo brincar com o meu paciente, a gente se aposenta para quê? Para ir na praça jogar dominó? Em Mossoró não dá. Não, Né? não Uma mesmo. hora da tarde jogar dominó na praça é impraticável. É impraticável. Né? Então a gente precisa até o dia inteiro, e esse dia inteiro é perdido, a gente não faz nada, nem para tomar um sol. Né? Coisa tão simples, a vitamina D, a gente nem hoje tem seu trabalho de tomar pelo menos um sol. Então a gente precisa não envelhecer por dentro, né? Que a gente não consegue deixar de envelhecer, a nossa DNA, data de nascimento antiga, ela vai continuar, mas a gente precisa não envelhecer por dentro. A vontade de fazer as coisas, né? Você partir para ter iniciativa, porque senão a vida passa. A gente vê aí 2 anos, a vida passou. Essa epidemia fez com que a vida passasse. Às vezes a gente para e fala assim, não, eu fiz isso o ano passado. Não, não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Desse jeito. Né? A gente perde até sentido, porque a gente parou de conviver. Isso mostra pra gente, olha, o que as crianças perderam e os idosos. Nossa. Né? Se a gente está pensando, a nossa expectativa de vida entre 75 e 78 anos de idade, são 2 anos que a gente deixou de viver. Né? É, verdade. E muita gente se reaprendeu. Né? Esses 2 anos, o pessoal não podia ir para academia, foi correr, o pessoal não podia fazer mais nada, foi pedalar. Começou, muita gente procura, foi falar que ganhou muito peso, eu perdi. Né? A gente se adapta, a gente precisa se adaptar ao mundo, né? E as condições que o mundo traz para nós. Muito interessante mesmo falar sobre envelhecimento com o Dr. Luiz Felipe Mamede, ele que é clínico geral, tem pós-graduação em endocrinologia e nutrologia, e a gente está aqui, na verdade, conversando a respeito desses processos todos, né? Não só essa parte clínica, mas essa conversação que é necessário ter, porque muitas vezes a gente tem medo de envelhecer, né, doutor Luiz? Sim. Esse medo também prejudica muito, acho que acelera esse envelhecimento. Eu acho que o problema maior não é nem o medo de envelhecer, é a fichinha cair que nós vamos envelhecer. Né? A fichinha cair que muita coisa na nossa vida é normal, faz parte da nossa fisiologia. Né? Os acontecimentos, a gente precisa começar a mudar. Eu acho que eu tenho um problema muito pessoal. Eu encaro as coisas com muita naturalidade. Né? Isso eu acho que me faz ser aceitar as coisas muito fáceis. Né? A gente, lógico, quando a gente perde uma pessoa mais nova, isso assusta. Muito. Né? Mas quando a gente perde uma pessoa mais velha, a gente sabe que aquilo vai acontecer. Né? Então, esse processo de envelhecimento, como você falou, o quanto isso vai interferir na minha vida, para mim o que mais me preocupa é eu não, quando eu chegar com os meus longevos anos, não estar dependendo de outra pessoa. Numa cama, eu morro de medo disso. Não conseguir andar, não conseguir nem mesmo fazer a minha higiene. Isso é uma coisa que me assusta. Então eu penso nisso todos os dias. Né? Hoje eu vejo meu filho, ele está gordinho, tem que perder peso, ele hoje come chocolate. Falo assim, mas o que eu penso não é hoje para ele. Eu penso como ele vai ser daqui 5 anos, 10 anos, o que vai trazer. O que o jovem não pensa. O que o jovem não pensa. Porque hoje os jovens também são muito imediatistas. Isso. E hoje é tudo muito fácil. É verdade. Né? Eles não têm muita noção de quanto é difícil as coisas. Tudo tem um aplicativo. Tudo tem um aplicativo, tudo está na palma da mão. Verdade. Né? Então isso dificulta muito, até mesmo eles entenderem o que eles precisam, o que eles têm pela frente. Né? E é toda uma vida. É verdade. Assim esperamos, né? Porque nessa velocidade que as coisas acontecem também, muitas vezes os jovens se entregam mesmo e perdem a noção de tudo, né? Até do perigo. Doutor Luiz, quais são os profissionais que estão junto, né, nessa questão de ter esse processo de envelhecimento com mais qualidade, com mais leveza? O senhor que é nutrólogo tem aí também essa questão da endocrinologia. Quais são os outros profissionais que estariam junto, né, numa consulta ou num processo, né, que a pessoa está descobrindo algumas coisas na questão do envelhecimento? Em relação ao idoso envelhecer, né, você tem o geriatra e o gerontólogo, né, que um já trata, em teoria a geriatria vai tratar já do idoso, né, e o gerontólogo vai tratar do processo de envelhecimento. Com quantos anos a gente se torna idoso? A partir de 45 anos a gente já
está iniciando Bom entrando, saber. né? O idoso hoje, se a gente for pegar a parte legal, a parte burocrática, no Brasil acho que é a partir de 60 anos. Né? Então já tem os privilégios de ser idoso. Biologicamente com 45. 45 anos a gente já começa... A partir dos 30 anos a gente já tem uma modificação no nosso organismo, né? Bem forte. Bem forte, a gente já... Coisa muito simples, a massa muscular a gente precisa ir para academia, senão ela já não vai surgir por si só. Né? Depois dos 40 muita coisa acontece, né? A questão da mulher, por exemplo, ela já entra num processo onde vai entrar na questão do climatério, né? Que vai findar com a menopausa. Né? O homem, existe muita discussão sobre a andropausa, se ela existe ou não, mas ele tem nessa questão um período maior aí. Né? Mas o envelhecer está muito mais na mente, né? Tem tanta gente aí com 20, 25 anos de idade tão velho. Parece, né? Que tem 80, 90. Eu lembro do meu professor de biofísica, ele já tinha 70 e poucos anos, e ele falava assim, o que vocês vão fazer no carnaval? Eu vou viajar, vou para casa, eu morava fora de casa, e você, professor? Ele falava assim, eu vou surfar. E ele aparecia no Globo Esporte, ele era surfista, ele era bem interessante. Então, ele era uma pessoa que era novo, né? Ele mentalmente era jovem. Anos, mas ele vinha, dava aula dele, eu fazia faculdade em Teresópolis, ele dava aula no Rio, ele dava aula em Teresópolis, e fim de semana ele estava no posto 9, junto com os malucos, mas ele fazia o surf dele no posto 9. Que interessante. E essa questão mental também é extremamente importante, porque a gente, quando pensa assim, além dos preconceitos, né? Porque diz, você não tem mais idade para isso, você não tem mais idade para usar essa roupa, você não tem mais idade para fazer tal coisa. E hoje a gente vê, com essa possibilidade da internet, a gente vê muitos vídeos, né, de senhores e senhoras, idosos e idosas, fazendo coisas assim que a gente acha inacreditável para aquela faixa etária. Mas é possível, né? Sim, com certeza. Acho que a gente pode fazer de tudo. Tem coisas que limitam, o físico pode estar limitado, né? Mas o sonhar não, né? A gente pode, não custa também arriscar. É verdade. A gente deixa com todo cuidado. Uma coisa, sim. A gente deixa de arriscar porque a gente cai nessa questão do preconceito. Eu já não tenho mais idade para vestir essa calça, eu já vou me sentir velho por causa desse tênis. Outro dia tem um meme circulando na internet, nessa época de chuva, não sei se você chegou a ver, que é um casal de idosos que vão para enxurrada, colocam uma tábua de passar e vão surfar na enxurrada. Aquilo é fantástico. Né? Quer dizer, uma coisa muito diferente. Eu estou aqui em Mossoró há 15 anos, mas que não era muito comum em São Paulo, é a quantidade de pessoas que vão tomar chuva, né? Tomar banho. E aí você vê idosos que vão para a chuva, né? Em São Paulo você fala assim, não vai para a chuva, senão você vai gripar. Né? É verdade. E aqui o pessoal vai tomar chuva. Quer dizer, a cabeça reflete a um tempo passado, né? Reflete quando eu tinha 10 anos de idade, saía correndo para tomar chuva. Então é um hábito que o moçoroense, ele espera chegar ao período de chuva para ir tomar chuva, para ir tomar banho de bica. E grava, né? Vários vídeos. Então ele reflete aquilo que é a infância dele. Verdade. Né? Ele mostra a juventude dele. Né? Ele resgata uma vez por ano, pelo menos isso. Teria que resgatar mais, para ter uma melhor qualidade de vida, resgatar mais momentos desses. Verdade. Doutor Luiz, eu quero agradecer muito, né, todas essas orientações desse bate-papo leve, né, descontraído. O doutor Luiz está recebendo a gente aqui na casa dele. Eu queria que o senhor repassasse para as pessoas que estão nos assistindo quais seriam, talvez, os 4 pontos ou 5, quantos o senhor achar necessário dizer, para que a gente tenha esse processo de envelhecimento mais aceitável, né? A gente aceitar mais que isso é uma realidade, que todos nós estamos inseridos nesse processo a partir do momento que a gente é concebido ou concebida e que vai acontecer uma hora ou outra, né? Mas que a gente pode fazer de uma forma muito mais gostosa, com muito mais qualidade. Você colocou uma coisa interessante, a partir do momento que a gente é concebido. Então, a partir do momento que a gente é concebido, a gente começou a envelhecer. Né? A partir do momento que a gente nasceu, no segundo dia a gente já tem 2 dias de vida. Né? Verdade. Né? Então é um processo fisiológico, acho que a gente precisa entender que é um processo natural, que vai acontecer. Né? Se nós colocarmos uma boa qualidade de vida, melhorarmos os nossos hábitos, tanto alimentares como hábitos de atividade física, controlarmos a nossa saúde, procurarmos as coisas que a gente não quer achar, fazer uma medicina preventiva, a gente vai ter uma boa qualidade de envelhecimento.
né? Uma coisa importante também não é só a atividade física para nossa musculatura, para as nossas articulações, mas a gente precisa movimentar também o nosso cérebro, né? A gente vê a atividade física hoje, vou fazer só uma puxadinha aqui nesse final, ela é intimamente relacionada ao aparecimento ou não de Alzheimer, né? Então tem estudos hoje que mostram que o Alzheimer ele acomete as pessoas que tiveram pouca ou não fazem quase atividade física, mas aprender uma nova língua, fazer palavras cruzadas, sudoku, são coisas que estimulam o nosso pensamento, a nossa cabeça, e isso faz até o Alzheimer demorar mais a aparecer. Então são pequenas coisas da gente poder encarar a nossa vida, tomar um pouco de sol, fazer uma caminhada, né? Eu gosto de passar caminhada para meus pacientes, porque caminhada não tem desculpa, né? Não tem nenhuma. Academia, não tem até professor, descalço vai. Até descalço vai, né? E você controlar. Eu acho que todo o excesso faz mal, né? Então a gente precisa equilibrar até a nossa alimentação. E a nossa alimentação ela é mais importante do que os nossos suplementos, né? Então o que a gente puder tirar da nossa dieta é muito mais importante do que aquele remédio que eu vou comprar na farmácia. É verdade. Ele falando aqui, a gente fica pensando, né, Pedro? O outro Pedro ali do outro lado, a gente fica pensando assim, nesses processos todos que muitas vezes são tão simples, né, doutor Luiz? E a gente tem tanta dificuldade de colocar em prática, de fazer acontecer nas nossas vidas. Enfim, a gente depois vai conversar com o doutor Luiz Felipe, mais sobre essas outras questões do envelhecimento, mas por hoje é só, viu? Muito obrigado. Obrigada também a você que nos assiste. Aproveita, dá o seu like, deixa o seu comentário, sua sugestão para a próxima pauta da gente aqui no canal Aline Linhares, junto com o Divulga Med.